Ok, pessoal, então vamos fazer um teste número 2 de apresentação do conteúdo referente à análise de cluster, uma técnica estatística bem intuitiva e útil para análise de mercado, identificação de segmentos de mercado, dentre outras ações que a gente vai discutir nessa pequena apresentação. Então, basicamente, a análise de cluster é uma técnica, ou cluster analysis, uma técnica usada para classificar objetos ou casos em grupos relativamente homogêneos, chamados de cluster. Então, esses objetos ou casos seriam as observações que nós temos em uma base de dados. Então, seriam os sujeitos, os clientes, os consumidores que nós teríamos, por exemplo, em uma base de dados de um sistema de vendas de uma empresa. Então, os objetos em cada cluster, cada indivíduo, eles tendem a ser semelhantes entre si, baseados em algumas características, em algumas variáveis, mas também diferentes de outros objetos de outros clusters, ou seja, existem grupos e grupos. Então, a ideia é que indivíduos que pertencem a um cluster, ou a um grupo, ou um segmento, eles entre si eles sejam similares, porém diferentes em comparação com indivíduos ou objetos de outros clusters. Ok? Essa é a lógica por trás da técnica. E falando especificamente sobre os usos, a gente está trazendo a questão da segmentação de mercado baseado em dados. Então, algumas das possibilidades de uso da análise de clusters seriam segmentação de mercado, compreensão do comportamento do consumidor, identificação de oportunidades para um novo produto e seleção de mercados teste. Quais são as etapas para análise de cluster? Então, primeiro, formular o problema. Então, o que se propõe a buscar em termos de informação com análise de cluster? É identificar grupos homogêneos, ou seja, segmentação de mercado. Então, vamos imaginar que seja segmentação de mercado. Então, uma vez definido o objetivo, a próxima etapa é selecionar uma medida de distância. Essa ideia da medida de distância está associada à questão envolvendo um raciocínio de que imagine duas variáveis, x e y, e que nós teríamos indivíduos que na relação entre x e y estão mais ou menos assim. Então, para que eu possa identificar, por exemplo, grupos, eu utilizo medidas de distância para evidenciar, por exemplo, que esse indivíduo para esse tem uma distância, esse indivíduo para esse tem uma distância, e assim sucessivamente. E a partir disso, eu vou identificando que os indivíduos que estão em distâncias mais próximas entre si pertencem a um cluster, e indivíduos que estão mais próximos entre si estariam teoricamente pertencendo a um outro cluster, ok? Nem sempre isso é perfeito, essa distinção, existe overlapping, mas o objetivo é tentar identificar minimamente esses grupos a partir da seleção da medida e calculando a distância, por exemplo, entre os consumidores ao longo de variáveis relacionadas. Então, imagine aqui que nós tivéssemos idade e score, uma pontuação no cartão de crédito. Então, a gente pode ter indivíduos que têm uma idade mais alta e um score mais elevado, indivíduos que têm idade mais baixa e um score mais baixo, né? Então, valor de x e y, e indivíduos que estão aqui, digamos, no intermédio. Ok? Então, aí, a partir daí, aplicar esse procedimento de agrupamento,
definir o número de clusters, ou seja, em quantos grupos isso vai ser formado. Isso é muito em função de questões tanto de expertise de mercado, do profissional de análise de mercado, como também utilizando medidas mais objetivas. E uma vez definido o número de clusters, que seja mais adequado, é interpretar e classificar os clusters, ou seja, definir classificações aos grupos, né, aos clusters identificados. Aqui a lógica das etapas envolve a escolha das variáveis sobre as quais se baseará o procedimento de agrupamento. Então imagine, por exemplo, idade e o score do cliente, que é baseado justamente no seu perfil de compra, de consumo. Depois selecionar e fazer o cálculo da medida de distância. Então, por exemplo, aqui é um ponto do indivíduo P1, né, o ponto 1. Então o indivíduo tem a coordenada x e y, então imagina aqui a variável x e aqui a variável y. E aí eu calculo a distância, né, para o P2. Então cada indivíduo ele tem a posição dele é uma coordenada x e y. E aqui essa fórmula, então uma das medidas utilizadas é a distância euclidiana, ok? Que é a raiz quadrada dessa operação, ok? Então o x do ponto 2 menos o x do ponto 1 é elevado ao quadrado, essa diferença, mais o y do ponto 2 menos o y do ponto do 1 elevado ao quadrado. E depois ter a raiz quadrada e aí você tem a distância. À medida que a gente consegue encontrar vários pontos, aí a gente vai definir o número de clusters e verificar. Esse x seria os centroides, onde efetivamente é o centro daquele cluster, e que a ideia é que no centro daquele cluster a gente seleciona os itens que estão mais próximos daquele centro. Por exemplo, esse item não está próximo, não pertence a esse cluster, porque ele, utilizando a medida de distância, está mais afastado. Ok? Uma forma de utilizar. Oi, pai. E pai.